Então, gente, muito boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, de todas que estão aqui, né? Eu estou sugerindo que vocês se apresentem aqui no chat, para todo mundo acompanhar, quem está participando, né? Queria agradecer enormemente, né, a presença de vocês aqui. Esse ponto de hoje, esse seminário, é para que a gente possa apresentar publicamente os resultados dessa pesquisa de diversidade e políticas culturais emergenciais, análise de diversidade na experiência do mecanismo de fomento emergencial à Lei Aldir Blanc em Minas Gerais, né? Essa pesquisa, né, ela foi financiada pelo CNPq, a quem a gente agradece muito o apoio, né, para que a pesquisa pudesse se desenvolver. Foi realizada pelo Observatório da Diversidade Cultural, que é simultaneamente uma organização social, um ponto de cultura e um grupo de pesquisa, né? Que muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, né, esse ano o Observatório está completando 20 anos de existência, e para quem não conhece, sugiro e solicito que nos sigam nas redes sociais, no site, né? Vai ser um prazer ter vocês como os nossos seguidores e colaboradores, né? Queria, antes de apresentar aqui os objetivos, agradecer enormemente, além do CNPq, que viabilizou a pesquisa, além da Universidade do Estado de Minas Gerais, especialmente o programa de pós-graduação em artes, ao qual eu estou vinculado, mas também a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, onde também tanto eu quanto o professor Manuel Neto estamos vinculados, né? Então, pode passar, né? Essa pesquisa, portanto, né? Ela, além do financiamento do CNPq, né? Que eu já informei, ela teve a minha coordenação, José Márcio Barros, e integraram o grupo de pesquisadores, o professor Manuel de Almeida Neto, que é meu colega na PUC Minas, o pesquisador Rodolfo Junqueira, volta aí um pouquinho, que é também integrante do Observatório, pesquisador do Observatório, doutor pela UNB, a Tayane Bragança, que está aqui, que é mestre em artes pela UENG, e atualmente, né, está em Salvador, e a Alícia Monsalvo Madeira, que foi a nossa bolsista de iniciação científica, aluna da Escola de Música da UENG. O Rodolfo, inclusive, está aqui, né? Qualquer coisa ele também nos ajuda a apresentar. Tá? Pode passar. Então, essa pesquisa, né, teve como objetivo a gente avaliar, né, em que medida a Lab 1, né, que se desenvolveu aqui em Minas Gerais entre 2020 e 2021, mas também até 2022, demonstrou em cada etapa do seu conjunto a capacidade de proteger e fomentar a diversidade cultural e se propiciou uma democratização do acesso aos recursos públicos previstos na lei, atendendo ao seu objetivo maior, que é de contemplar os artistas e agentes culturais mais vulneráveis durante a pandemia. Além disso, nosso objetivo também é fornecer subsídios, sugestões, né, para a criação de ações específicas e políticas públicas que possam promover a diversidade cultural e contribuir para a democratização do acesso aos recursos públicos por meio, né, de mecanismos de fomento à cultura, inclusive, né, em situações emergenciais como foi a pandemia.
né? O, o, o objetivo específicos da nossa pesquisa foi analisar o processo de planejamento e implementação, né, bem como os resultados dos 27 editais do inciso 3 da Lei Aldir Blanc I, aqui em Minas Gerais, né, e também identificar critérios e variáveis, né, que possam nos ajudar a subsidiar futuras construções de indicadores que permitam o aprimoramento da proteção e promoção da diversidade cultural, bem como o acesso mais democrático, né? O que nós vamos apresentar hoje não é a totalidade da pesquisa, porque todos vocês devem saber que pesquisa, quanto mais você pesquisa, mais você tem descobertas e necessidades de continuidade, né? Então, nós vamos apresentar né, uma boa parte das nossas descobertas e, ao final, sugestões de aprimoramento, né, para políticas públicas, né, com o objetivo de fomentar, né, a produção cultural, a cultura, né? E queria só dizer que, a despeito da gente estar falando da Lab 1, que depois já teve a LPG, e agora estamos vivendo tempos da PNAB, né? O que nós vamos apresentar aqui hoje, né, é algo que, a partir, né, da, da experiência né, da Lab 1, né, como que ela permite que a gente possa expandir o nosso raciocínio, né, no sentido da análise das políticas culturais, tá bom? Então, eu vou... né, tem mais algum, Tayane? Não, né? O próximo já é a metodologia, né? Então, Tayane vai dar prosseguimento aqui, apresentando como que a pesquisa foi desenvolvida. Depois nós vamos... A ideia é que a gente apresente 45 minutos, 50 minutos a pesquisa, e depois a gente abre para conversar com vocês. Fiquem à vontade para levantar a mão e participar desse nosso diálogo. Eu já antecipo que o relatório final da pesquisa, em breve, né, vai estar disponível no site do Observatório para consulta e utilização de todos vocês, tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, e passo aqui a palavra para a Tayane. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Tayane Bragança, uma das pesquisadoras da equipe. Vou apresentar, então, como que foi a metodologia que a gente construiu para poder trabalhar na pesquisa. A gente começa ali fazendo uma revisão bibliográfica e conceitual, passando, né, por conceitos que são caros à pesquisa, e ao campo cultural de forma geral. Então, o próprio conceito de diversidade cultural, de políticas culturais, políticas emergenciais, leis de incentivo à cultura e indicadores sociais. A gente passa por um momento de coleta e análise de dados quantitativos. Então, a gente foi fazer a leitura dos editais, todos os editais, né, o conjunto de editais que a gente analisou, com relação a valores previstos e alocados, aos proponentes que foram inscritos e que foram beneficiados, né, contemplados, os segmentos contemplados nos editais, critérios de inscrição e seleção, perfil dos proponentes individuais, que mais para frente a gente explica que conceito é esse, mas enfim, são os dados com relação a cor ou raça, gênero, escolaridade, faixa de idade, região intermediária que pertence, todo esse conjunto de dados que estavam presentes nos editais e de uma planilha disponível no site da Secult, que foi nosso principal banco de dados. Depois, uma análise documental, então, um levantamento de todas as legislações referentes à LAB, leis, decretos, resoluções, tanto da esfera federal, que impactavam na implementação da LAB no Estado, quanto os normativos do próprio Estado. Analisamos os 27 editais da LAB no ano de 2020, e essa planilha, o nome dela é assim que ela é encontrada lá no site da Secult, que é Base LAB Divulgação, datada de 22/2.
os dados referentes ao inciso 3. A gente também teve uma etapa qualitativa, então a gente fez entrevistas em profundidade com funcionários e ex-funcionários da Secult, membros do CONSEC à época, né, que fizeram parte das discussões sobre os editais, produtores, artistas e agentes que se inscreveram nos editais da LAB. Depois fizemos, isso foi uma metodologia que a gente percebeu a importância, a necessidade ao longo do caminhar da pesquisa, que foi fazer alguns estudos de caso mais específicos, a depender das coisas, das informações que iam emergindo ali na pesquisa. Então, a gente fez estudos de caso especificamente sobre os editais de credenciamento, enfatizando a discrepância entre os valores previstos e efetivamente pagos, né? A previsão entre o número de inscritos e os inscritos efetivamente beneficiados, e também com relação à invalidação das inscrições e inabilitação de candidatos nos editais. Foram dados que foram nos chamando muita atenção ao longo da pesquisa e a gente aprofundou em estudos de casos específicos. E aí, em andamento, a gente tem o estabelecimento de critérios, identificação de variáveis, a partir dos dados quantitativos coletados, que permitam a futura construção de indicador de diversidade cultural para aplicação às políticas públicas no campo da cultura. Vou apresentar também o panorama de como foi a Lei Aldir Blanc em Minas Gerais, para vocês entenderem, né, esse universo que a gente está trabalhando. Foram destinados 135 milhões 732 mil R$ 701,38 ao Estado de Minas através da LAB 1. Desse montante, 4.686.000 foram executados através do inciso 1, que era aquele auxílio emergencial, né, específico para trabalhadores da cultura. Foram 1.562 beneficiários através do inciso 1. O inciso 2, vocês devem lembrar, ele foi um inciso que foi executado diretamente pelos municípios, então não teve valor destinado a ele nesses recursos direcionados ao Estado de Minas Gerais, né, para a gestão do Estado. Com relação ao inciso 3, que era o que definia editais, prêmios, chamamentos públicos, foram destinados 131.743.600 para um conjunto de 27 editais lançados ali em 2020, dos quais foram executados 120.444.709. Foram 7.192 beneficiários coletivos e individuais pagos com esse recurso. E aí tem uma reversão ali dos municípios, que quem está acostumado com a LAB também deve lembrar, os municípios que não executassem, né, a totalidade ou uma parcela dos recursos, esse recurso era revertido para o Estado. E aí houve um edital sobressalente no ano de 2021, que foi voltado para organizações da sociedade civil, no total de R$ 9.037.860,36, oriundos dessas reversões. Esse edital a gente não analisou na pesquisa, não está no universo dos 27 editais analisados. Descrevendo para vocês o conjunto de editais. Foram 27 editais lançados em 2020. As modalidades de inscrição e seleção e as porcentagens de recursos distribuídas entre eles são o seguinte: 10 editais previam seleção de propostas, né, que é quando um proponente inscreve ali e submete uma ideia, uma proposta de atividade a ser executada com recurso. 21,52% dos recursos destinados ao conjunto de edital foi para esse tipo de proposta. 7 editais de premiação, que normalmente visam premiar ali uma trajetória, né, uma atuação já consolidada do artista ou grupo, enfim, do proponente. 7,56% dos recursos foram destinados a esses editais. 6 editais de credenciamento que envolviam o proponente estar presente, né, constante num cadastro homologado pelo Estado. Foram 49,20% dos recursos destinados para esse conjunto de editais e 4 editais de seleção de bolsistas, né? Então, distribuição de bolsas a partir de propostas de trabalhos a serem desempenhados com esse recurso, 21,72% dos recursos. E aí, no caso de seleção de propostas, de seleção de bolsistas e de premiação, havia pontuação estabelecida nos editais. Os proponentes eram pontuados a partir de critérios que estavam lá nos editais. No caso do credenciamento, os proponentes deviam constar em cadastros homologados pelo Estado. O edital 25
que foi voltado para bolsas para coletivos de artistas visuais, foi o único que mencionou ali requisitos voltados especificamente para as dimensões da diversidade cultural. Então, era um pré-requisito do edital que as propostas tivessem relação com valorização de culturas negras, indígenas, ciganas, crianças, adolescentes, idosos, população LGBTQIA+, etc. Tirando esse requisito desse edital, o único parâmetro geral que foi utilizado nos editais que previam pontuação era o critério de pontuação diferenciada para proponentes que residissem no interior do estado. Vou passar agora para a Neto, que vai detalhar com vocês um pouco mais a questão da previsão e da execução dos recursos. Bom, boa noite a todo mundo. Eu sou o professor Manuel Neto, sou professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas, colega do Zé Márcio, e eu fui bolsista na pesquisa, bolsista do CNPq. Bom, então a previsão de distribuição dos valores entre os editais em porcentagem, tá aí. Percebam que isso é a previsão, né? Então a gente vai observar que há uma maior previsão de distribuição dos recursos no edital 2, né? No edital, eu não estou conseguindo enxergar aqui, não está aparecendo para mim aqui, mas bom, passa aí o slide, Tayane, por favor. É no 2, no 14 e no E o 27. 27, exatamente. O 2, que era exatamente dos pontos de cultura, o 14 era de bolsas, bolsas, né, para os artistas, e o 27 era o de culturas populares e tradicionais. Então, pode passar. Aqui, quando a gente pega por segmento, né, a previsão, percebam que a gente está falando da previsão, quer dizer, o que constava dos editais. Previsão de distribuição de valores por segmentos artísticos e culturais. Então, a gente observa o audiovisual com 12%, as culturas populares com 15,72% e os pontos de cultura com 22,31%. Pode passar. Bom, então, como a gente viu, né, havia uma previsão de alocação de mais da metade dos recursos para os editais 2, de pontos de cultura, 14, que eram bolsistas de diversas áreas, e 27, que eram as culturas populares e tradicionais, ou seja, 57,7% do valor total. Os editais 2 e 27 previam, né, o credenciamento a partir de cadastros homologados pelo Estado. Os segmentos que deveriam ter recebido maior volume de recursos eram os pontos de cultura, as culturas populares e o audiovisual, um total de 50,9%. Pode passar. Aqui a gente tem o que nos interessa como pesquisadores, né? Que é exatamente a comparação entre os valores previstos e os efetivamente pagos por edital. O que chama atenção? A gente colocou em amarelo os editais 2, 5, 14 e 27, porque há uma enorme discrepância entre a previsão e a alocação, né? A gente vai discutir isso daqui a pouco. E a gente colocou em verde o que aconteceu ao contrário, né? Houve uma previsão muito menor daquilo que foi efetivamente alocado no final das contas, que são os editais 16, o 19 e o 23. Então, quer dizer, esses 7 editais, eles revelam exatamente essa disparidade entre valores previstos e efetivamente pagos. Pode passar. Então, quer dizer, quando a gente analisa a relação entre valores previstos e efetivamente pagos, né, os editais 16, que eram mostras e festivais, o 19, que era de música, e o 23, que eram de premiação de pesquisas, nesse caso, os valores efetivamente pagos foram mais do que o triplo dos valores previstos. Então, quer dizer, houve, né, uma reversão de recursos de outros editais que acabaram sendo utilizados exatamente nesses 3 editais. Em relação ao edital 5, que era o de artesanato, né, que era dentro da modalidade de credenciamento, só para artesãos previamente cadastrados, né, houve uma grande discrepância entre os valores previstos e os valores efetivamente pagos, né, que representaram só 6,4% dessa previsão. E quando a gente pega também as vagas, né, quer dizer, a possibilidade de obtenção do benefício, eram 7.200. Entretanto, só 1.116 se inscreveram e só 458 foram contemplados. Pode passar. Bom, quando a gente pega o edital 2 dos pontos de cultura,
que também era modalidade de credenciamento, a gente observa uma previsão de 28 milhões, mais de 20, quase 29 milhões, né, mas apenas 18 milhões 980 mil executados, ou seja, 65,5%. No edital 27, que era das culturas populares e tradicionais, também dentro da modalidade de credenciamento, a gente não foi disponibilizada a quantidade de proponentes previstos, mas o valor pago, né, de 4 milhões 608 mil, foi muito inferior ao previsto, representou só 22% daquilo que estava previsto. Os editais 5 e 27, a gente observa uma alocação de apenas 0,57% e 3,83%, respectivamente, dos recursos, ou seja, 4,4% dos valores globais, sendo que a previsão era de que 23,92% desses valores globais fossem aplicados exatamente nesses dois editais, que, como a gente observa, são os editais voltados para um público mais vulnerável, né, que é o público dos artesãos e aqueles ligados às culturas populares. Bom, grande parte dos agentes e artistas de segmentos socialmente mais vulneráveis, que deveriam ter sido os principais beneficiários da lei durante a pandemia, como os de artesanato e de culturas populares, não conseguiu efetivamente receber os recursos da LAB 1, o que fez com que apenas uma pequena parte do orçamento previsto para alguns editais fosse de fato executada. Portanto, a modalidade de credenciamento, que deveria ser a mais eficaz, acabou se mostrando ineficaz, seja por conta da falta de atualização dos cadastros, pela incompatibilidade das informações contidas nos cadastros prévios com aquelas exigidas no ato de inscrição dos editais, ou pela própria dificuldade dos proponentes, em razão do seu perfil socioeconômico, de lidar com a burocracia exigida no processo de inscrição. Quando a gente pega sob o parâmetro da regionalização, né, a porcentagem de projetos aprovados por regiões intermediárias do Estado. Basta bater o olho no gráfico que a gente observa nitidamente que houve uma preponderância, né, de projetos aprovados na região intermediária da capital do Estado, como era de se esperar. Quando a gente pega por regionais, né, ou regiões intermediárias do Estado, e a gente pega, por exemplo, a distribuição dos recursos para todos os segmentos, a gente observa no primeiro mapa exatamente uma concentração, né, dos valores alocados exatamente na região intermediária de Belo Horizonte. Depois, a gente passando para o outro mapa e pega só a distribuição dos recursos para o audiovisual, para o setor audiovisual, para o segmento audiovisual, a gente observa também uma concentração nessa mesma região. Agora, quando a gente pega a distribuição dos recursos para os grupos tradicionais, né, das culturas populares, aquele do edital 27, né, como a gente mostrou, a gente já vê que já é um segmento mais espalhado pelo Estado, né? Então, a gente percebe que a concentração em Belo Horizonte não foi em todos os segmentos, né? Quando a gente pega as culturas, os grupos tradicionais, a gente vê que realmente foram contemplados grupos de boa parte das regiões do Estado. Mesmo com o critério de pontuação diferenciada para os proponentes residentes no interior, houve concentração de recursos na região intermediária, como a gente viu. 67 milhões foram distribuídos a um total de 3.869 beneficiários de 57 municípios da região de Belo Horizonte. Esse valor corresponde a 53%, como a gente viu, dos valores totais alocados, embora a população da região intermediária de Belo Horizonte corresponda a apenas 29,6% da população de Minas Gerais, segundo os dados da Fundação João Pinheiro de 2019. Então, quer dizer, a gente percebe uma alocação muito acima, né, do percentual populacional da região da capital. Por outro lado, a região intermediária de Belo Horizonte também foi responsável pela maior quantidade de inscritos nos editais, ou seja, 52% do total de inscritos eram dessa região. Bom, quando a gente. Agora a Tayane, eu volto para a Tayane. Tayane, é Se com você você. quiser seguir, vai lá. Não, não, com você. Bom, gente, aí a gente fez um recorte, foi um recorte necessário para olhar para os dados dos proponentes individuais. O que a gente chama de proponentes individuais? É aquele tipo de proposta que diz respeito a um indivíduo e não a um grupo coletivo. Por que a gente faz esse recorte? Principalmente, bom, além do grande universo, né, que eles representam, esse universo
de 4.322 proponentes equivale a 60,09% do total das propostas que foram contempladas, 22,79% do total de recursos. Já devolvi o objeto do meu curso. Mas para além desse universo, né, representativo dos proponentes, há alguns conjuntos de informações que só fazem sentido serem analisados de proponentes individuais. Então, dados socioeconômicos, né, características como cor ou raça, gênero, idade, esse recorte só pode ser feito quando a gente está falando de uma proposta individual. A gente até tem os dados com relação a propostas coletivas, mas são dados que se referem à pessoa que submeteu a proposta, e não ao conjunto, né, de artistas, de agentes, enfim, envolvidos naquela proposta. Então, a gente faz esse recorte. Fazendo esse recorte, a gente percebe que 6 editais completos, que são o 5, o 10, o 14, o 22, o 23 e o 26, uma categoria do edital 24 e uma categoria do edital 27 correspondem a propostas que a gente pode considerar individuais. Os principais segmentos contemplados, né, em termos de maior quantidade de propostas aprovadas foram o setor de música, com 16,91%, e de circo, com 14,25%. Já os segmentos com menor quantidade de propostas contempladas foram de literatura, livre leitura, com 1,8%, e de patrimônio, 0,9%. Aqui é o gráfico representando esse aporte de recursos. Então, a gente vê nitidamente aqui circo e música, né, destacados com relação aos demais editais. Com relação à escolaridade desses proponentes, a maioria declara ter ensino superior completo. Quando a gente soma, né, as escolaridades acima de ensino superior completo, que também exigem, né, que você tenha ali um diploma de ensino superior para fazer mestrado, doutorado, enfim, pós-graduação, a gente tem um total de 46,65% dos proponentes contemplados com pelo menos o ensino superior completo. De acordo com os dados do Censo 2022, só 19,2% da população brasileira tinha terminado o ensino superior completo até nesse censo, pelo menos. E em Minas Gerais, o percentual é ainda menor, de 17,4%. Com relação ao gênero, a maioria se autodeclarou homem, 50,67%, enquanto 46,55% se declaram mulheres. E aí, pessoas trans, não binárias, outras identidades ficam ali com um universo muito pequeno dentro dessa autodeclaração total. Quando a gente compara isso com os dados do censo, a gente percebe que 51,5% dos brasileiros são do sexo feminino, enquanto 48,5% são do sexo masculino. Há uma pequena inversão aí, né, na maioria, enquanto a maioria da população é feminina, a maioria dos contemplados é masculina. Com relação à cor ou raça, a maioria dos contemplados se identificou como pessoas brancas, no total ali de 49,24%, 24,04% se declararam pardas e 17,49% se declararam pretas. E aí, se a gente considera que a população negra é a soma entre pessoas pardas e pretas, a gente tem ali um total de 41,53% de pessoas negras. De acordo com os dados do censo, a maior parte da população brasileira se declarou como parda, 45,3%, cerca de 43,5% se declararam brancas, 10,2% se declararam pretas, 0,6% indígenas e 0,4% amarelas. Bom, os editais, as considerações finais, né, que a gente vai fazer, e depois a gente passa para as sugestões também. Os editais têm se caracterizado como o principal instrumento das estratégias de fomento cultural no Brasil, chegando a se confundir com a própria noção de política cultural. De acordo com o levantamento feito pelo OBEC da Bahia, os editais cujo objeto envolviam apoio a novas propostas foi o instrumento mais utilizado para o repasse de recursos da LAB1 no país. Todas as 27 unidades da federação distribuíram recursos previstos na Lei Aldir Blanc para a realização de editais, destacando-se os direcionados a prêmios e chamadas públicas.
Bom, os pontos positivos que a gente pode sintetizar, né? Primeiro, o reconhecimento do êxito na execução da lei, sobretudo quando se considera a aplicação quase total dos recursos da LAB. Minas Gerais foi um dos estados que mais executou os recursos no Brasil, né? E também levando em consideração o grande volume de recursos, os quais tiveram que ser executados em um tempo muito exíguo. Outro aspecto é a dedicação dos servidores e trabalhadores envolvidos nos processos de implementação e execução da LAB, né? Ou seja, os funcionários da Secult, das vinculadas, os membros da comissão e das subcomissões da gestão estratégica, os próprios membros do CONSEC também. E foi avaliada como positiva por alguns entrevistados a abertura de diálogo da Secult com a sociedade civil durante a LAB 1. No que concerne à variedade de segmentos contemplados pelos editais, a gente avalia que a grande quantidade de segmentos focalizados revelou a intenção do poder público de acolher a diversidade das formas de expressão cultural. Houve o esforço da Secult de simplificar e desburocratizar os processos e flexibilizar exigências para contemplar o maior número de agentes e artistas. É necessário reconhecer que o excesso de burocracia, na maior parte das vezes, foi decorrência da legislação existente. Tratou-se da primeira lei emergencial, a gente não pode esquecer disso, né, que precisou ser construída e adaptada a um cenário atípico, tendo sido, portanto, mais suscetível a falhas e descompassos. Os aprendizados da LAB certamente foram essenciais para a melhoria dos processos das leis e políticas seguintes. O processo de implementação da LAB 1 amplificou a necessidade de criação de uma plataforma pelo governo do Estado de cadastramento de artistas e profissionais ligados à cultura, o Banco de Profissionais da Economia Criativa, que comporá o Sistema Estadual de Informações e Indicadores. O processo de implementação da LAB permitiu avanços para além do fomento em si, como, por exemplo, primeiro, o fortalecimento do processo de institucionalização das instâncias municipais ligadas à cultura e do próprio Sistema Nacional de Cultura. Em segundo lugar, o ganho de experiência para a implementação posterior da LPG. Em terceiro lugar, o acesso aos recursos das políticas públicas por um público que nunca tinha sido contemplado, sobretudo nos rincões do Estado. Em quarto lugar, a melhor articulação e organização dos artistas e agentes, principalmente no interior do Estado, com um aumento da consciência e identidade profissional. E, em último lugar, a contribuição para o impulsionamento do mercado artístico das cidades do interior e também para uma maior possibilidade de planejamento das atividades. Bom, em relação aos pontos negativos. Antes de tudo, é necessário considerar que a LAB 1 foi uma política emergencial, implementada durante a pandemia de Covid-19 para socorrer os agentes culturais, muitos dos quais em situação de precariedade e vulnerabilidade socioeconômica decorrente da suspensão total das suas atividades. Como se tratava de um contexto atípico, a aplicação da lei deveria se pautar não apenas pela contemplação da diversidade cultural, mas, sobretudo, pela necessidade de atender os agentes mais atingidos dentro do cenário de calamidade pública provocado pela pandemia. O excesso de exigências burocráticas, como o pedido de certidão negativa de débitos durante a pandemia, foram identificadas pelos gestores, conselheiros e artistas como um dos principais pontos negativos da implementação da LAB, sobretudo para os proponentes de alguns segmentos mais vulneráveis e moradores do interior do Estado. Outro aspecto negativo foi a insegurança jurídica, acarretada pelas mudanças recorrentes nos editais e pela inexistência de critérios e parâmetros claros, até pela própria novidade que era a lei emergencial. A percepção de alguns entrevistados foi a de que a Secult demonstrou despreparo e falta de organização na gestão dos recursos e na condução dos processos da lei, gerando confusões, dificuldades e frustrações para diversos artistas e grupos culturais. Também foi apontada a falta de estrutura da secretaria, tendo em vista o tamanho da tarefa. Grande parte dos agentes e artistas de segmentos socialmente mais vulneráveis, como os do artesanato e das culturas populares, não conseguiu efetivamente receber os recursos da LAB 1, o que fez com que apenas uma pequena parte do orçamento previsto para alguns editais fosse de fato executada. A gente viu isso, né, nos slides anteriores.
A modalidade de credenciamento, que deveria ser a principal forma de inscrição, acabou se tornando a mais ineficaz, seja por conta da falta de atualização dos cadastros, pela incompatibilidade das informações contidas nos cadastros prévios com aquelas exigidas no ato de inscrição nos editais, ou pela própria dificuldade dos proponentes, em razão do seu perfil socioeconômico, de lidar com a burocracia exigida no processo de inscrição. É importante atentar, portanto, para o processo de elaboração e atualização dos cadastros homologados pelo Estado e para o fato de que as exigências no momento da inscrição e envio de documentação podem representar entraves às facilidades de acesso inicialmente previstas, sobretudo em situações emergenciais. É imprescindível avaliar as razões pelas quais os recursos inicialmente previstos não foram efetivamente alocados em cada uma das modalidades de inscrição ou de credenciamento. Embora a grande quantidade de segmentos focalizados tenha revelado a intenção do poder público de acolher a diversidade das formas de expressão cultural, ressalta-se a inexistência de instrumentos e dados que permitam avaliar efetivamente se os editais abarcaram a enorme diversidade de segmentos culturais do Estado. E também se o montante de recursos destinados a cada segmento correspondeu efetivamente às suas demandas, tanto em termos de carências específicas de cada um deles, sobretudo face à pandemia, quanto da quantidade de artistas, produtores e agentes culturais passíveis de serem beneficiados em cada segmento. Observou-se a inexistência de requisitos de seleção que priorizassem a aprovação de projetos voltados para públicos mais diversos e socialmente vulneráveis, e normalmente negligenciados pelas políticas públicas, e de proponentes considerados vítimas de discriminação social, sobretudo em um contexto de pandemia. Como mostramos, nenhum dos editais baseados em seleção de projetos criou cotas ou pontuação diferenciada para proponentes de classes mais baixas ou pertencentes a grupos étnicos, etários ou de gênero discriminados, ou pessoas com deficiência, que deveriam ter sido o foco principal dos editais da LAB 1. A concentração de recursos em poucos editais pode ter comprometido uma distribuição mais equânime dos recursos entre todos os segmentos, sobretudo os mais vulneráveis. No que diz respeito à equidade na previsão de distribuição dos recursos entre as diversas regiões do Estado, observamos que, embora tenha havido a atribuição de uma pontuação maior para os proponentes residentes no interior, na prática houve uma concentração de valores efetivamente pagos em projetos e proponentes da região intermediária de Belo Horizonte. Alguns dos segmentos com maior capilarização no Estado, como grupos tradicionais, artesanatos e culturas brasileiras, eram públicos dos editais de credenciamento, ou seja, não foram contemplados pelo critério de pontuação diferenciada. Nesse sentido, é possível que o critério de descentralização tenha surtido ainda menos efeito do que aparenta. Não houve um processo de gestão dos instrumentos de fomento realmente condizente com o propósito da lei, que era de contemplar os segmentos, artistas e agentes culturais mais afetados pela crise provocada pela pandemia de Covid-19. Embora houvesse a intenção de atingir esse objetivo, na prática, a aplicação da lei acabou reproduzindo a lógica observada em tempos de normalidade, qual seja, a de beneficiamento dos grupos, artistas, produtores e segmentos mais organizados, como os de audiovisual, artes visuais, produções literárias, música, dança, pesquisa e de eventos culturais e artísticos. Não por acaso, constituídos por pessoas mais escolarizadas, de classes médias e altas e brancas. Bom, eu vou falar um pouco agora das sugestões que a gente levanta a partir, né, de todas essas coletas de dados e também das entrevistas, das escutas que a gente fez. E aí a gente começa com sugestões, inclusive, sobre coletas de dados e produção de dados, porque a gente começa a pesquisa sentindo muita dificuldade de analisar pelo fato de não ter dados disponíveis. Então, a gente faz uma leva de sugestões desde as primeiras informações de coleta até sugestões para o formato dos editais mesmo. Primeira coisa é atentar para a coleta de dados no momento da inscrição. É preciso cuidar para que essas inscrições contemplem os dados importantes sobre o perfil dos proponentes, inclusive dados sobre renda ou classe social que a gente não teve, por exemplo, e a partir de nomenclaturas padronizadas. Então, com relação a gênero, com relação à faixa etária, que seja
respeitado ali a ideia de taxonomia ou de padronização na coleta desses dados para que a gente possa, inclusive, comparar nacionalmente. A gente sugere que as instituições, né, gestoras de editais considerem fazer uma publicação de resultados consolidada por edital, num formato aberto amigável para manipulação de dados, porque a dispersão desses resultados em diversas listas, erratas, republicações, resultados após recursos e etc., principalmente quando vem no formato de PDF, consiste em uma das principais dificuldades para a coleta de dados sobre esses editais, esses resultados. A gente sugere considerar a inclusão de coleta de dados também sobre o público contemplado nesses relatórios finais, porque conhecer a quantidade de público atingido pelos editais e pelas políticas, e não apenas, né, a quantidade de proponentes contemplados, também possibilitaria a realização de pesquisas sobre os desdobramentos da política cultural na sociedade como um todo. Sugerimos a utilização de maneira adequada e eficiente pela Secult dos inúmeros dados de que dispõe, resultado de anos de coletas e armazenamento de informações em seus bancos de dados, para a criação e implementação de políticas de fomento cultural. O uso de dados censitários sobre atuação, perfil, local de residência de agentes e artistas, com o intuito de construir uma base de cálculo mais objetiva e equitativa dos recursos necessários para cada categoria ou segmento e para cada região do Estado. A adoção de critérios mais objetivos para a divisão dos recursos também diminuiria o peso das influências políticas, decorrentes, entre outros fatores, das preferências pessoais dos gestores. Iniciativas de qualificação, como, por exemplo, cursos de formação, para elaboração de propostas e treinamento dos proponentes nos processos de submissão e prestação de contas da plataforma SEI, por exemplo, sobretudo para aqueles de menor renda e escolaridade, para que os projetos atendam os requisitos exigidos pelo Estado e seus órgãos de controle. Sugerimos a construção de um canal de comunicação mais eficiente e de suporte técnico adequado aos proponentes. Também a qualificação e melhoria de expertise das instâncias parceiras, né, as chamadas vinculadas, da Secult, para a criação e implementação dos instrumentos de fomento. Sugerimos a maior interconexão entre os processos de implementação e execução dos instrumentos de fomento, visando evitar a fragmentação observada na Lab 1 e, assim, melhorar o fluxo de atividades, aumentando sua eficiência e eficácia, além da segurança para os proponentes. Sugerimos a adoção de instrumentos, processos e estratégias eficientes que permitam que os recursos previstos pelos editais sejam efetivamente alocados conforme o planejado, a criação de mecanismos de fiscalização ou checagem do cumprimento dos eventuais requisitos de inscrição, como raça, cor, gênero, etc., e maior clareza na definição desses critérios. Sugerimos melhorar os processos de cadastramento e homologação, buscar novos instrumentos jurídicos menos burocráticos, sem exigência de novas documentações e reinscrições. Sugerimos trabalhar para a construção de compatibilidade entre as informações contidas nos cadastros prévios e aquelas exigidas no ato de inscrição dos editais, para facilitar a participação do público-alvo desses editais. Sugerimos a busca da unificação dos cadastros, subsequente a uma maior integração entre os bancos de dados, visando a maior articulação entre a Secult e as instâncias parceiras do Estado. A implementação de uma política em caráter emergencial explicitou a necessidade de adoção de um instrumento de inscrição ou credenciamento específico apropriado às características de segmentos mais vulneráveis, como o das culturas populares. Sugerimos manter e aperfeiçoar a participação do CONSEC e de comissões de gestão, de modo a permitir a escuta pública e a participação social, e garantir que tais comissões sejam representativas dos diversos setores da cultura, com diversidade de perfis na sua composição e com especialistas qualificados na construção dos instrumentos de fomento. Sugerimos repensar o formato de editais e até mesmo a política de distribuição de recursos via editais. Estudar, testar e implementar novas formas de fomento que se desvinculem das relações competitivas estabelecidas nos editais. Volto para o Zé Márcio para ele dar a grande sugestão final da pesquisa. Pronto, né? E, por fim, gente, né, é uma apresentação rápida, né, porque para não ficar muito cansativo, né, para a gente poder abrir para um diálogo com vocês, né?
Nós achamos que, né, e acho que isso é tanto óbvio, né, que as políticas culturais devem ter como meta permanente, né, a melhoria progressiva da sua capacidade de inclusão social, né, dos mecanismos de incentivo cultural, né, como, por exemplo, a adoção de critérios de pontuação maior para as chamadas minorias e de instrumentos de fomento mais acessíveis e coerentes com a proteção e promoção, né, da diversidade cultural. Tá? Então, esse, né, conjunto assim, rápido aqui de apresentação da nossa pesquisa, né? Eu queria, antes de abrir aqui para comentários e perguntas, né, de vocês, agradecer muito, né, todos os entrevistados e entrevistadas, né, foram fundamentais, né, como foi apresentada pela Tayane, né, técnicos da Secretaria de Estado da Cultura, conselheiros e conselheiras, né, e pessoas, né, do fazer cultural, né. Para nós foi muito importante essa etapa dos dados qualitativos, né, da visão das pessoas que participaram desse processo, né? Como eu disse antes de abrir aqui para a gente poder ouvi-los e dialogar com vocês, né, a despeito da Lab, né, já ter virado passado, né, o que nos chamou atenção, né, é o quanto que na edição e no relatório, né, final do trabalho, a gente faz uma breve consideração sobre a LPG, né, a Lei Paulo Gustavo, e agora nós estamos vivendo tempos da PNAB, né, mas como que olhar, né, para a execução, né, da LAB em Minas Gerais nos ajuda a pensar alguma coisa para além, né, desse instrumento específico, né, que marcado, né, por tempos, né, da pandemia, né, mas que podem nos ajudar de forma muito efetiva a pensar, né, na configuração das políticas culturais como um todo, né? Então, nesse sentido é que a gente resolveu fazer essa apresentação pública dos resultados, né? Porque acho que aqui tem questões que ainda são muito atuais, né? Para a nossa análise, né? Uma última consideração é que, à medida que a pesquisa caminhou, né, nos deu muita vontade de entender também a LAB na execução dos municípios, né? Quer dizer, duas coisas, né, nos chamaram atenção, mas que não havia a menor possibilidade da gente pesquisar. Primeiro, como que os municípios, né, executaram, né, a LAB, além disso, o que já foi dito aqui, a impossibilidade da gente olhar dentro dos projetos, por dentro dos projetos, né, dos projetos que foram contemplados, né, seja pelo volume muito grande de informações e a necessidade da gente entrevistar, né, todos os segmentos que foram contemplados e tal, mas também pela inexistência, né, de um sistema de informação associado ao acompanhamento e à avaliação das políticas públicas, né? Isso não é uma característica exclusiva de Minas Gerais, isso é uma característica de todo o Brasil, é que a gente não tem, a não ser a prestação de contas, né? Nós não temos instrumentos de acompanhamento e de avaliação dos projetos, né? Para que a gente pudesse ver como foi o impacto, a capilaridade, né, que esses projetos aprovados, né? Por isso a nossa visão é uma visão macro, né, a partir dos editais e dos processos que foram desenvolvidos, tá? Pois bem, então vamos abrir aqui, nós temos mais um tempinho aqui para a gente
de conversar com vocês, né? Vou ler enquanto as pessoas podem levantar a mão aqui, porque a gente, quem quiser fazer uma intervenção, né? A Gabriela, né, diz que é um trabalho essencial para os fazedores de cultura, né? Sem dúvida, né? A gente precisa avançar, né? Na produção de evidências, né? A gente, né, tem que superar esse estágio que há muito tempo nós vivenciamos, que é, né, as nossas impressões, a nossa visão, né? E trabalhar mais com evidências objetivas, né? Foi isso que a gente tentou fazer, né? Obrigado, Alba. TT Avelar fala, brilhante apresentação, as sugestões, que bom, né? Que tão cirúrgicas, indo ao encontro de muitos e muitas de nós da sociedade civil, percebemos ao longo dos trabalhos e que se repetem, né? Então, precisamos olhar com uma lupa e maior humanização para esse relato da pesquisa, para acertar o passo, né? Avaliação necessária, além de apenas números. Isso, né? A gente procurou. Patrícia também agradece, nos cumprimenta, né? Tete Vilar avisa que está aqui sem microfone, mas eu li aqui a sua intervenção. Franklin Drummond, né? Que é da Rede de Pontos de Cultura de Minas Gerais. Vamos lá, Franklin, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Zé Márcio. É bom demais ver tanta gente querida e tão competente, né, compartilhando conhecimento sobre a execução dessa lei emergencial. Eu acho que primeiro o que eu queria dizer, assim, anotei aqui, vou tentar ser bem breve, é uma lei para garantia da vida de artistas e agentes culturais, né? Acho que é bom, assim, eu estou muito emocionado com essa apresentação, porque recordar aqueles 2 anos de uma intensa atividade virtual para garantir a continuidade da atuação das pessoas, né? E acho que primeiro isso, assim, pensar que a gente está tratando de uma lei aprovada com muito esforço para garantir a vida das pessoas e a qualidade do trabalho delas, né? Então, isso me deixa muito emocionado. E aí eu queria dizer uma coisa que vocês tocaram, que é o edital como política, né? Como principal instrumento de política cultural no país e o problema que isso é e uma possível solução que se mostrou pela pesquisa de vocês pouco eficiente, que é o credenciamento, né? Eu realmente não tinha visualizado ainda com tanta clareza como que o credenciamento não funcionou e talvez por isso o Estado, pelo menos em Minas Gerais, tenha decidido não continuar ele, apesar também da legislação ser diferente, né? A Paulo Gustavo e a PNAB. Mas, para mim, é um mecanismo eficiente, principalmente porque a gente está crescendo na organização de dados, né? A gente tem cada vez mais cadastros atualizados e mais robustos. Então, uma coisa é essa, né? E vocês trataram da diferença, né, entre edital de credenciamento e edital de novas propostas. Se eu me credencio, eu estou dizendo, quero continuar fazendo o que eu faço. Se eu tenho que apresentar uma nova proposta para o ano que vem, eu tenho que ficar mudando um pouco a minha vida, me equilibrando. Artista faz isso, mas eu acho que a gente perde no sentido da continuidade. Acho que a pesquisa mostra isso com muita clareza e eu acho que cria para a gente um problema de discussão de, então, o que fazer, né? Depois, eu queria falar da ambiguidade da melhoria dos instrumentos de inscrição e de contratualização, não é? Eles têm avançado, a gente tem hoje, né, com a PNAB, formulários imensos, com as informações que a gente vai precisar para daqui a 4 anos ter outra pesquisa com muita mais dados, né? Isso é excelente, é maravilhoso, porque a gente vai ter mais informação. Só tem um problema, o maior detalhamento exige mais
de quem está se inscrevendo. E aí as pessoas, por exemplo, nos editais dos pontos de culturas da PNAB reclamaram muito, é muita informação, é muito repetido, mas o Estado precisa disso. Eu acho que uma das coisas que depois foi feita, que foi você tem que indicar o CPF do elaborador de projeto. Eu acho isso fantástico, porque daqui a um tempo a gente vai saber quem são os elaboradores de projeto que mais conquistam projetos em Minas Gerais. E isso, esse tipo de fineza de dado é muito importante, por um lado, para a gente ter mais qualidade nas pesquisas futuras, mas é um problema por causa do detalhamento que ele exige e das dificuldades. E, por último, dizer rapidinho, voltando naquela ideia da garantia da vida, sobre as políticas de multiplicação, e aí a principal delas, a meu ver, a de cultura viva, né? A execução dos recursos destinados aos pontos de cultura no âmbito da LAB foi uma execução compactuada com o governo do Estado. José Júnior está aqui com ideias aprofundadas nesse sentido. O pessoal recebia 100 mil para manter o ponto e 40 mil para investir na sua base. Acho que esse tipo de política de multiplicação, para onde o Estado não consegue chegar, é fundamental, né? Então, obrigado, boa noite, parabéns imensamente. A Cláudia está levantando a mão, acho que ela quer falar. Bacana, Franklin, muito oportuna. Eu fico muito feliz, primeiro, de você estar aqui, pelos seus comentários, que nós também estamos anotando aqui para posteriormente né, incorporar essas questões também, tá? Primeiro o Caian, que é lá de Campinas, e depois do Caian, a Cláudia. Vocês me ouvem? Estamos te ouvindo. Bom, primeiro de tudo, dá licença, né? Que eu estou falando aqui do estado de São Paulo, estou da cidade de Campinas. Seja bem-vindo, seja Obrigado, bem-vindo. obrigado. Mas falo como um fã aí do Observatório da Diversidade Cultural, acompanhou a DC há um tempo, assim, e vim porque fiquei sabendo da pesquisa e acho que principalmente tenho tentado fazer o que vocês estão pesquisando, o que vocês estão realizando aí em Minas. Eu tenho tentado fazer aqui em Campinas, principalmente, com pesquisas até muito parecidas, assim, na metodologia, na abordagem, para entender nesses últimos tempos. Eu sou conselheiro aqui da cidade e a gente está no conselho com o mesmo grupo há bastante tempo, então a gente vem tentando pesquisar ano a ano para conseguir somar as vitórias, né, e ter essa sensação de trabalho contínuo, né, e não toda vez uma luta diferente, toda vez um incêndio novo para ser apagado. Então a gente tenta fazer esse processo de somar as vitórias e tentando ir aprendendo com os processos. Então, primeiro de tudo, eu agradeço, assim, parabenizo pela pesquisa, porque ver mais gente fazendo pesquisas na mesma linha é sempre importante para a gente se reconhecer e entender caminhos interessantes, entender propostas diferentes de fazer e tal. Então, agradeço mesmo a dedicação, sei o quanto é uma loucura mexer com esses dados de inscrição e contemplares, então é sempre uma dinâmica de atenção muito louca, assim, então parabenizo e agradeço a dedicação de vocês nesse processo. Eu anotei alguns pontos só para talvez ouvir um pouco mais de vocês, ou até entender se é também para outros momentos, né? Acho que uma coisa que eu fiquei pensando, se vocês chegaram a dar uma olhada, no comparativo dos dados, principalmente aí falando de gênero e raça-cor, né, que vocês fizeram esse comparativo com o censo, vocês chegaram a fazer o comparativo com o censo de Minas, do estado de Minas, né, porque às vezes dá alguma diferença. Eu vi que vocês apresentaram os dados do Brasil como um todo, né, mas se tem alguma diferença considerável entre Brasil e o estado de Minas, assim, se isso poderia dar alguma diferença. Pelo menos aqui em Campinas a gente tem tentado fazer dessa forma, olhar mais para a cidade, né? Porque tem algumas diferenças bem consideráveis com o resto do país, assim, por conta de algumas coisas. Então, acho que esse é um ponto. Uma coisa que eu não sei se cabe em termos de sugestão, mas que para a gente foi um aprendizado muito interessante que a gente fez. A gente vai muito para esse comparativo entre inscritos e contemplados, né? A gente compara uma coisa com a outra. Como vocês fizeram
por exemplo, na questão dos valores, né? Valores previstos e valores que realmente foram efetivados. A gente faz muito, toda pesquisa a gente tenta fazer essa comparação entre pessoas inscritas e as pessoas contempladas. E isso para a gente dá algumas diferenças de uma análise bruta, por exemplo. Como a gente faria uma análise bruta só com o público total, por exemplo, né, a população total, quando a gente separa e começa a fazer esse comparativo, a gente entende que tem alguns erros e algumas melhorias que precisam ser feitas, não é nem especificamente no edital, mas é até antes do edital. Então, a gente foi sentindo muitas dessas questões de algumas populações que não estavam sendo contempladas, e aqui para a gente tinha uma questão territorial muito forte, por a gente ter a Unicamp aqui, é muito nítido o quanto em volta da Unicamp é muito maior o número de pessoas contempladas nos editais, né? Mas a gente começou a comparar territorialmente e entender que as pessoas dos outros territórios não estavam nem se inscrevendo, não é nem uma questão de que o edital não estava bem feito e precisava melhoria do edital, mas a gente precisava de um outro tipo de melhoria, porque as pessoas não estavam nem se inscrevendo do resto da cidade, assim. E a gente, como sugestão, para pensar junto, né, colaborativamente pensar nessas sugestões, a gente tentou fazer uma coisa aqui em Campinas que, além dessa questão das formações que vocês pontuaram, mas é ter pessoas realmente, e aí, claro, que a gente está falando de um estado inteiro, é muito mais difícil de executar isso, mas tem pessoas que tirar dúvidas, assim, muita gente deixava de se inscrever, né, nem pela dificuldade de escrever o projeto em si, mas eram dúvidas básicas, às vezes de chegar no edital, ler e não entender o que estava acontecendo, assim, e só de ter essas pessoas tirar dúvidas rodando a cidade, assim, claro, de novo, numa população muito menor, num território muito menor, foi muito interessante, para além das formações em si, que a gente também trabalhou com isso, mas essa questão das monitorias foi uma coisa que a gente começou na própria Lab, por exemplo, e hoje a gente conseguiu instaurar para todos os editais do município, a gente tem sentido uma diferença muito grande, assim, nas inscrições. E aí, acho que trazer um outro ponto que não é uma... que vocês pontuaram, e não é uma questão só do estado de Minas, mas aqui em São Paulo é a mesma coisa, trabalhar com PDF, né? A gente fica os resultados tudo em PDF, a gente tem que ficar transformando o PDF para poder analisar dados, né? Então, só agradecer também vocês terem pontuado a questão dos dados amigáveis para análise, assim, porque não dá mais, né? Para a gente ficar trabalhando com transcrever PDF para poder fazer essas informações. E acho que talvez ouvir de vocês uma coisa, principalmente que acho que o Franklin trouxe também, se vocês chegaram nas entrevistas a entender o quanto, a mesma perguntar ou ouvir das pessoas, o quanto da articulação do setor foi importante para essas inscrições, assim, eu acho que isso, para além do esforço das secretarias, e reconheço muito a importância das secretarias com escuta, acho que por mais que tenha sido pontuado a falta de preparo muitas vezes, né, eu acho que a Lab permitiu muitos processos de escuta, né, em que as secretarias se colocaram em uma posição de escuta e tal, mas a própria articulação da rede, como o Franklin falou, que foi importante para a aprovação da lei, e a gente, provavelmente muitas das pessoas que estão aqui participaram desse processo, né, ativamente no Brasil inteiro, o quanto que isso também ajudou no momento de inscrever, as pessoas ficarem sabendo, um monte de gente nem sabia da existência digital, do que era edital, né, e muito desses editais as pessoas ficaram sabendo exatamente pela articulação das redes do setor em geral, assim, então saber se chegaram a ouvir disso também. Acho que é isso, agradeço mesmo o espaço, todo esse trabalho, toda essa dedicação, agradeço a escuta aí, a apresentação que vocês fizeram, e seguimos trabalhando juntos e construindo esse processo aí. Um abraço. Obrigado, Caian. Muitíssimo obrigado. A despeito de serem contextos distintos, né, mas tem muitas questões que são, né, convergentes, né, e que certamente nos unem. Eu vou passar aqui para Daiane, para o Neto, se quiserem comentar, responder aqui o Caian, né? Depois a gente passa para a Cláudia, que pediu para falar também. Eu vou deixar as Neto? questões, eu vou deixar as questões de credenciamento para a Tayane e vou Uhum. responder. A questão do censo, Caian, na escolaridade a gente compara, né? A gente pega, inclusive mostra que em Minas Gerais o percentual de pessoas formadas no ensino superior é menor ainda do que no Brasil, né? O que torna ainda mais grave essa sobre-representação de pessoas graduadas contempladas na LAB. Em relação a cor e raça e gênero, não.
Mas eu acho que a diferença é muito pequena. Dizem que Minas é um pouco a síntese do Brasil, né? Inclusive, as eleições presidenciais, né, normalmente são decididas em Minas, porque cor e raça eu acho que não varia tanto em relação ao percentual nacional e gênero também não. Então, acho que a maior discrepância mesmo é em relação à escolaridade que a gente apresenta. Em relação às entrevistas, eu queria dizer o seguinte: é muito impressionante a riqueza dessas entrevistas, né? Nós conseguimos, são horas e horas gravadas com membros do CONSEC, com gestores da Secult, né? Com artistas e agentes que foram proponentes. Então, a gente tem uma infinidade de informações a respeito desses processos. Inclusive, boa parte dos nossos entrevistados eram do interior, né? A gente fez questão de separar, metade era homem, dos 12 entrevistados, metade era mulher, né? Praticamente a metade era do interior, a outra parte mais de Belo Horizonte. Então a gente fez questão de adotar também critérios de paridade que contemplassem toda essa diversidade do Estado mesmo, né? Tivemos representantes das culturas populares entrevistadas, tivemos representantes do setor do audiovisual, tivemos setor do circo, né? Do teatro, da música, né? Então, a gente é muito rico esse material e eu recomendo mesmo a leitura quando a gente publicar, né? A gente conseguiu condensar em mais ou menos 60 páginas, né, a riqueza dessas entrevistas que a gente teve com o pessoal. E ali é possível visualizar isso que você diz, né? A gente vê que há setores mais organizados, de fato, em que as informações circulam, tem redes muito mais consolidadas e consistentes, mas mesmo os setores menos organizados, o que a gente observou é que nas cidades do interior, por exemplo, a gente teve uma mobilização intensa de pessoas que, inclusive, nunca tinham ouvido falar de lei de incentivo e que agarraram, né, e que viram naquilo uma oportunidade de ser contemplado. A gente teve exemplos, inclusive, de artistas que nem se reconheciam propriamente como objeto de leis de incentivo, né? Achavam que eram artistas, né, naturais e que não tinha. Então, tem uma riqueza enorme de informação nessas entrevistas, né? Inclusive, principalmente no interior, e muitas vezes relacionadas às culturas populares, né? Então, vale a pena a leitura quando a gente publicar, que ali vocês vão ter acesso a detalhes que foi impossível da gente falar aqui hoje, mas que realmente são muito significativos, né, do papel da Lab, inclusive nessa capilarização mesmo, né, das políticas culturais pelo interior do Estado. Tayane. E com relação a isso, é isso, muitos depoimentos muito importantes sobre o quanto que a sociedade, os grupos se organizaram para ajudar a elaborar projeto, para se ajudarem ali, mas também o quanto essa mobilização ela foi importante para pautar os editais, para definir objetos, para definir quantidade de vagas reservadas para determinados segmentos dentro dos editais. Foi um detalhe que me saltou aos olhos, não sei se chamou atenção para vocês aí, mas eu trabalhei com arte circense na Fundação do Estado aqui na Bahia, e aí o segundo segmento mais contemplado nas propostas individuais foi circo. Primeiro foi música, ok, eu esperava, o segundo foi circo, não esperava, assim. Não é uma área historicamente muito enfim, que tem muitos recursos aportados, né? E aí isso vem de uma mobilização ali do campo, de um levantamento de quantos artistas circenses estavam parados, quantos existem, para você conseguir brigar, por exemplo, no edital que vai destinar bolsas para circo, você conseguir falar, eu tenho X agentes no estado e eu preciso ter uma quantidade de bolsas condizentes com os agentes que eu tenho. Então, essa mobilização do campo, ela se dá não só para se inscrever no edital, mas para conseguir pautar lá. E aí, por isso, a gente destaca a importância do CONSEC e da participação da sociedade civil também nesse momento de disputa e decisão, porque a partir dessas escutas, desses entendimentos de como que o campo está configurado, que essas informações migram lá para dentro e pautam decisões importantes sobre que tipo de edital vai ser lançado, que tipo de bolsa, que valor de bolsa, que formato de bolsa e tudo mais. E aí, já entrando nas outras questões aqui, quando o Franklin fala do credenciamento, eu fiquei pensando muito nisso também, Franklin. Me parece um formato muito possível.
Assim, eu trabalhei na Fundação Cultural, hoje eu sou servidora do Ministério da Cultura, então eu estou um pouco atenta para como funcionam esses movimentos de fomento e tudo mais, e me parece possível. A forma como foi realizada nesse momento, ela acabou gerando um prejuízo grande. Aquele gráfico que o Neto trabalha ali é muito emblemático nisso, porque qual era o grande problema? Para os agentes culturais serem contemplados, eles precisariam estar no cadastro homologado. Então, se você é um artesão, mas não está lá, não adianta você se inscrever, você não vai conseguir ser contemplado. Enquanto, por exemplo, se você é um cantor e quer gravar um single, você se inscreve no edital e sobra recurso de algum outro lugar, você pode ser contemplado como suplente. Então, uma coisa que a gente achou que seria positiva, né, quando se desenhou o edital de estar ali constando no cadastro, acabou sendo um problema. Os editais de credenciamento todos pagaram menos do que o que estava descrito. Mas acho que por isso que a gente dá tantas sugestões voltadas para o fortalecimento desse cadastro, porque acho que esse mapeamento é imprescindível para que a gente consiga saber quem precisa do recurso, saber onde estão essas pessoas, qual é esse perfil, como é que para a gente poder pensar em mecanismos nesse sentido. Acho que é uma coisa que merece ser mais explorada do que o que a gente deu conta de fazer, assim. Acho que é uma possibilidade futura. Zé Márcio abriu o Legal. microfone, quer complementar? Não, não, é só para... Mas Para pode poder passar para a terminar Cláudia, aí. né? É, Uma outra coisa que eu anotei aqui, que foi com relação às coletas de dados, uma coisa que eu acho interessante também, apesar das dificuldades que a gente tem, são essas plataformas, como, por exemplo, os mapas culturais, que você já consegue meio que fazer um pré-cadastro ali como agente cultural, e aí você vai submetendo inscrições a novos editais. Então, talvez seja uma forma, e aí eu não sei se exatamente o Mapas, se outras plataformas, mas enfim, você já tem um pré-cadastro ali com os seus dados, e aí você vai submetendo a cada novo edital, evita esse retrabalho de gerar muitos dados, mas aí isso precisa ser uma decisão. Inclusive, anotei para colocar nas sugestões, porque pode ser uma coisa a se trabalhar também futuramente. E acho que é isso, a gente está muito alinhado, eu acho, quem está trabalhando com esses dados da Lab, no entendimento de que foi uma política que teve que ser executada de uma forma muito rápida, que a gente teve ali muitos aprendizados que já se desdobraram e que ainda vão se desdobrar em novas políticas. E como o Zé Mas falou, a despeito de ter sido uma pesquisa sobre a Lab, nunca é só sobre a Lab, a gente está gerando dados e olhando para outras possibilidades. Então, acho que tá todo mundo feliz, assim, em poder olhar para isso e pensar em como isso pode influenciar daqui para frente. É isso, gente. isso. Obrigada. Obrigado, Tayane. Antes de passar a palavra aqui para a Cláudia, tem um comentário aqui. Um aviso, né? A lista de presença para quem está aqui e quer receber um certificado, a lista já está aqui no chat, eu peço que vocês preencham, tá? E um comentário aqui do Zé Júnior, né, a quem a gente agradece sempre, né, quem é aqui de Minas conhece muito a importância, né, do Zé Júnior, né, no meio cultural, né, e ele foi uma peça fundamental, né, para a nossa pesquisa, né. Ele fala que algo que ele achou fundamental na Lab em 2020 e 2021 foi a presença e articulação dos pontos de cultura, né? O que significou um impacto real para mais de 500 municípios. Sem dúvida, né, a participação dos pontos de cultura foi diferenciado, né? E como disse o Franklin, né, investir no ponto de cultura é investir em algo, né, que tem uma existência territorializada, né, seja fisicamente territorializada ou virtualmente, né, territorializada, mas que tem efeitos de capilaridade, né? Eu acho que esse é dos grandes resultados, né, que a política Cultura Viva nos ensina, né? Como que e é desde a origem, né? A origem do ponto de cultura lá com Gilberto Gil era mesmo um doim, né? Fazer um doim, ou seja, você massagear, né, as iniciativas de base territorial, de base comunitária, para os efeitos, né, que esse investimento traz, né? Então
Muito legal, né? Antes de passar para a Cláudia, tem uma pergunta aqui. As publicações dos livros compartilhados no site do Observa estão disponíveis para doações aos pontos de cultura? Olha, a gente tem atualmente só duas publicações impressas, uma dos planos de cultura, uma pesquisa, um trabalho que fizemos, inclusive com a Kátia Costa, que estava aqui presente, né, a organização, e um outro sobre diversidade cultural e sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. O Franklin está ali, são esses dois. Esses nós ainda temos alguns exemplares, normalmente a gente pede para as pessoas pagarem a despesa de correio para a gente enviar, tá? Mas depois, pelo chat, vocês, ou diretamente no e-mail lá do observatório, a gente pode conversar. Cláudia, agora é com você aqui. Boa noite para todo mundo, prazer enorme em poder estar aqui, escutar essa pesquisa maravilhosa e reforçar, né, a fala do Franklin, reforçar essa questão do trabalho que a gente fez em 2020, 2021, para a gente conquistar, né, essa mobilização nacional. Foi uma mobilização exaustiva, maravilhosa, nacional, né? Que a gente só não foi no Congresso, né, Franklin? A gente só não foi no Congresso, mas a gente batalhou o tempo inteiro, né, para que isso acontecesse. Mas eu acho que é importante a gente frisar e continuar a tentar fazer isso o melhor da melhor forma que for, é da gente desburocratizar, né, esses editais, desburocratizar. Por exemplo, eu estou impressionada como que o parecerista, o que ele tem que fazer para ele se cadastrar, para ele ser selecionado. É uma coisa, é uma coisa absurda. Então, como é que você chama mesmo? Você me desculpa, você que está assim com a mãozinha, como é que é seu nome? Daiane. Daiane, desculpa, Daiane. Daiane, eu não te... Daiane. Pois é, Caiane, eu não te conheço, desculpa que eu estou gripadíssima. Mas, assim, a gente podia já estar cadastrado num local do MINC, entendeu? Com todo a nossa experiência, para a gente poder estar aí ajudando, colaborando, né? Por exemplo, eu trabalhei há 12 anos com o programa Cultura Viva em Minas Gerais, entendeu? Então, assim, a gente fez isso, né? Na mobilização da LAB, né? A gente trabalhou nessa conquista, esse projeto que foi feito com os pontos de cultura, recebendo um recurso para manutenção e o outro para investir no território. Isso foi uma baita de uma conquista, assim, de várias reflexões, discussões, entendeu? Que a gente propôs. Agora, os órgãos de controle, eles não entendem isso. Entendeu? E estão em cima, continuam criminalizando, e essa pesquisa ela tem que estar na mão desse pessoal. Uma pesquisa dessa é fundamental, entendeu? A gente poder estar encontrando com essas pessoas né, em reuniões, porque, por exemplo, eu estou vendo pessoas aqui que estão presentes aqui hoje, agora, que trabalham com os municípios e sofrem para a instalação dessas leis, para poder os artistas do território poderem ter acesso. E os órgãos ali daquele município continuam desesperados. Não vou mexer com isso não, porque isso aí vai dar um azar danado para o município, porque não vai ter prestação de conta. Então, lógico que está melhorando,
entendeu? Mas, professor, essa pesquisa, ela tem que ser encaminhada, ela tem que ser levada, sabe, para a gente, para essas pessoas, para esses órgãos, entendeu? Para a gente poder melhorar mais ainda, né? Uma questão de cadastramento, né? Por que que o SNCC não deu certo? Né? Por que que o sistema de informação e indicadores do Estado, né, não pode estar pronto? Né? Por que que o mapa cultural não vira um sistema de informação daquele município do Estado? Né? Isso é uma coisa que o MINC já tinha que estar lá na frente, né, com isso, mas eu sei que eles acharam o MINC, né? A gente está aí no governo que achou o MINC estraçalhado e que está reconstruindo o MINC. A gente sabe disso. Mas eu acho que era um investimento importante que deveria ser feito, né? Porque a gente está vendo, né, o sofrimento, porque às vezes o edital ele é excludente, ele não colabora. E coletivos ou CNPJs, eles têm dificuldades mesmo, porque às vezes o CNPJ é desse tamanhozinho para ele arrumar um tanto de documento, entendeu? Então, isso eu estou dizendo por vivência, sabe? E também o CPF, a pessoa física, o coletivo, né? Que tipo de organização que ele tem para ele enfrentar uma lab, entendeu? Que tipo de conhecimento que ele tem para ele enfrentar. Então tem que ser prêmio, tem que ser uma coisa simples, né, Franklin? Tem que ser uma coisa simples. Não pode. Então é isso que vocês viram aí, é isso mesmo. Sabe? É isso mesmo. Legal. Entendeu? Muito Cláudia, obrigado. Assim, é uma experiência que eu acho que eu contribuo, mas eu vejo na pesquisa de vocês todo esse trabalho e vejo que ainda tem coisas que estão presentes ali ainda, né? Do uhum, que a gente viveu, vive, recebe e-mails, ajuda a gente, faz isso, entendeu? E o que os colegas que trabalham com os municípios estão vivendo com os órgãos de controle dos municípios, né? uhum. Então tá, obrigado pela Bacana, Cláudia. oportunidade. Muito obrigado, né? Cláudia é um patrimônio, né, das políticas culturais aqui de Minas Gerais há décadas, né? Na luta, né? Ora E outra coisa participando pelo importante, poder né? público, ora Isso. como sociedade civil, né, Cláudia? E o importante, o que está acontecendo também, da participação, desculpa, professor, só uma linha, de que os conselhos estão mais atentos a Uhum. essas leis, e isso é Isso, muito importante, né? sem dúvida. Legal, Cláudia. Antes de passar a palavra aqui para o Leandro Damasio, né, é só comentar aqui, Cesária Macedo, querida Cesária também, uma Querida pessoa, Cesária, um patrimônio, né? Trabalhou também, muitos anos na Secretaria de Estado da Cultura, depois na representação, né, do MINC aqui, obrigado. Cumprimento a todos pela excelente pesquisa, espero que esses resultados possam ser transformados em indicadores para os novos passos na implementação de políticas públicas de cultura para além dos editais. Isso, sem dúvida, é o nosso desejo. Aliás, por falar em editais, né, amanhã sai publicado no site e nas redes sociais do Observatório um artigo, um conjunto de reflexões realizado pelo Marcelo Bones, né, que vários de vocês também conhecem, e que se integra como colaborador, né, do Observatório, exatamente analisando, né, o problema, né, a insuficiência do mecanismo dos editais para que, de fato, a garantia, né, de uma plena cidadania e do exercício dos direitos culturais, né? Então, amanhã, vocês leiam
o artigo do Marcelo Bones, né, no nosso site e nos perfis, né? A outra coisa, rapidinho, é que, de fato, né, acho que é muito necessário, urgente, né, que a gente possa abrir, né, o campo da cultura, um diálogo. Eu sei que, né, a Secretaria de Cultura, especialmente os técnicos, né, José Júnior e tal, dialogaram e muito com, né, os representantes dos órgãos de controle do Estado, né? Mas os avanços são muito menores, né? Nós precisamos avançar esse diálogo num nível nacional, né? E quem foi no primeiro encontro de gestores culturais em Vitória, né, realizado, se não me engano, em agosto de 2023, né, se emocionou com uma fala da ministra Carmen Lúcia, né, dizendo como que as leis, como que os direitos, né, como que as leis devem ser para garantir os direitos e não para perseguir os cidadãos, né? E ela foi ovacionada, né, lá nesse encontro, só que os avanços foram muito pequenos, né? De lá para cá, LPG, PNAB, continuamos vivendo. Então, acho que está mais do que na hora da gente pensar, né, numa articulação nacional de um diálogo, né, entre, né, as controladorias, as procuradorias e tal, com os representantes, né, do poder público, para que, de fato, as mudanças possam acontecer, né? Leandro, com você agora. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Ah, joia. Pessoal, obrigado. Meu nome é Leandro Damasio, eu sou músico, sou conselheiro de política cultural aqui no município de Varginha, sou também membro do Ponto de Cultura Maraquetê. Eu queria primeiro, né, agradecer vocês por compartilhar com a gente esse estudo, né, parabenizar, é um estudo fundamental, acho que é muito interessante a gente ver tomar a Lab 1, a base de dados da Lab 1, porque foi a primeira experiência que a gente teve do governo federal delegando, né, entregando recurso para as localidades e delegando para as localidades a forma de implementação da política pública, né, cada localidade à sua maneira, né, com muito pouco regramento sobre como que isso deveria acontecer, né, então a gente tem um dado de espontaneidade muito interessante, né, e também é muito interessante a gente observar, porque vai ser uma base para a gente ver quais foram os efeitos da regulamentação que foi surgindo no caminho, né, a partir da publicação do decreto de fomento, né, e agora do marco regulatório do fomento, e também da instrução normativa do MINC número 10, né, que estabelece regras para políticas, para ações afirmativas e tal. Então, tudo isso, né, eu espero que tenha tido impacto, né, a gente fica ansioso para ver como é que vão funcionar, o que vai se revelar nos próximos levantamentos que o observatório fizer e que compartilhar com a gente, né? Então, eu queria primeiro, assim, colocar uma dúvida, que eu perdi o início da apresentação, e tem um segmento da apresentação onde foi dito, sugerimos, né? Tem várias sugestões de procedimentos, né? Eu queria primeiro perguntar assim, se quando vocês dizem sugerimos, se é no passado, se já foi sugerido ou se será sugerido, né? Eu gostaria muito de saber se a Secult, se o Consec já tiveram a oportunidade, né, de ter contato com esse estudo. E outra dúvida que eu tenho é a seguinte, e essa é que é o foco da minha participação. Nos municípios e também no estado, a gente encontra uma dificuldade grande, né, para pensar critérios para descentralização. Mesmo no município, que é pequeno, né, aqui eu me lembro que nas escutas públicas eu cheguei a sugerir, por exemplo, o pessoal que na aplicação dos 20% de cota da PNAB para descentralização, né, para regiões periféricas, que fosse elencado, né, quais são as regiões da cidade, as localidades aqui da nossa cidade que tinham maior demanda,
de forma que fosse considerado como periférico aquelas localidades onde a gente percebe que tem uma demanda objetiva que precisa ser atendida e priorizada, né? No fim das contas, o município achou complicado fazer isso e adotou um critério de raio geográfico mesmo, né? Então, quem está no centro da cidade não é periférico e tudo que estava ao redor foi considerado periférico, ainda que a gente entenda que na periferia geográfica da cidade não necessariamente é a periferia social, né? E a gente vê no estudo que vocês fizeram da Lab um problema que é, né, uma característica que a gente vê que vem se repetindo em vários processos, né, que continua sendo um grande obstáculo, que é a interiorização, que é a descentralização, né, da aplicação dos recursos. E agora na PNAB, por exemplo, foi adotado o critério do IDH, né, como para bonificação, né, como uma bonificação que também se revelou problemático. É claro que ainda vai precisar fazer um levantamento em cima disso para ver até que ponto que foi eficiente, né? Eu espero que a gente consiga ter avançado nesse sentido, mas é muito criticado. E eu queria saber, assim, uma opinião mesmo dos pesquisadores, né, de vocês que tiveram esse contato, fizeram esse levantamento, se vocês entendem que seria viável, né, e se seria positivo pensar num critério de ranqueamento objetivo, de dizer, serão pontuadas, serão bonificadas, ou comporão cotas, ou abriremos editais específicos para regiões onde, para a região X, Y e Z, onde foi identificada uma demanda que não está sendo atendida, um interesse que não estamos conseguindo chegar, né? Se seria possível ter um ranqueamento absoluto, né? Um ranqueamento nominal, né, de regiões onde se entende que que o recurso precisa ser priorizado o atendimento ali. Porque eu acho que, de repente, na grande tentativa de achar um critério genérico, né, que faça essa distribuição, como é o caso do IDH, a gente percebe que isso nem sempre consegue chegar, né? Nem sempre isso consegue traduzir a necessidade. Então, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre essa possibilidade, que tipo de obstáculos que a gente enfrentaria para pensar num critério de ranqueamento nominal, se vocês acham que é uma boa ideia ou não. E muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Leandro. Primeiro, Leandro, a gente já tínhamos marcado uma apresentação específica para a Secretaria de Cultura, né? A Cláudia também enfatizou a necessidade de que essa pesquisa chegue, né? Mas por questões internas da secretaria, né, mudança, né, na subsecretária de Cultura e tal, aquilo que já estava encaminhado acabou retroagindo, né? Foi feito um convite, né, à secretária, subsecretária de Cultura para esse encontro hoje, mas nós estamos absolutamente à disposição da secretaria, né? O conselho, o CONSEC, né? Nós estamos aqui com alguns conselheiros estaduais, conselheiras, inclusive a Andressa, né? Também agradece pela pesquisa, porque, né, afirma que o CONSEC, uma das maiores dificuldades são os dados, os indicadores, né? Aí ela até brinca, já queremos uma pesquisa sobre LPG e PNAB. Uai, vamos, Oxe, vamos conversar sobre, né? Eu apresentei há um tempo atrás a secretaria, mas isso não teve continuidade em função da descontinuidade na gestão, né? Das mudanças na gestão e tal, que era a gente construir, né? Via a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, né? Um convênio que pudesse garantir que pesquisadores pudessem realizar pesquisas contínuas sobre políticas, programas e ações na área da cultura, né? Para que pudesse dar esses resultados
com maiores evidências, né? Porque eu acho que o que a pesquisa traz é essa força que as evidências das informações e dos dados traz, né? Nós podemos retomar essa conversa, porque a ideia era pesquisas mais ágeis, mais aplicadas, que pudessem ir, né, respondendo ao setor, à sociedade, ao conselho e à gestão da política pública, né, o andamento, né? Vamos ver, quem sabe a secretaria topa a gente voltar a conversar sobre isso. Sobre a sua pergunta, Leandro, aqui em Belo Horizonte, a gente já tem uma experiência de alguns anos, né, de um ranqueamento dos bairros de Belo Horizonte, né, nos editais, tanto do incentivo fiscal quanto do Fundo Municipal de Cultura, que leva em conta, né, um critério que é as áreas historicamente menos beneficiadas pelo fundo e pela lei de incentivo, né? E essa experiência, a despeito dela não ser suficiente para efetivamente democratizar, mas ela tem conseguido, né, apontar para uma possibilidade de critérios que não sejam generalistas, né? Eu acho que o desafio seria a gente cruzar um ranqueamento, né, em função de acesso ao fomento público, mas também com outros dados, como o IDH, como, né, outras informações que, por exemplo, existência de equipamentos culturais, né, uma série de outros critérios que pudessem criar efetivamente um ranqueamento, né? Esses critérios, acho que tornariam, né, fariam avançar, né? Só que eu acho que a gente tem que pensar um cruzamento de dados objetivos Nesse, para esse ranqueamento, né? nesse sentido, Zé Márcio, tem É, uma iniciativa que pode ser aí uma primeira tentativa, um primeiro espelho, que foi o Índice Territorial dos Comitês de Cultura, que foi pensado dentro daquele edital específico, né, para o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Foi um índice, eles dizem que é um indicador síntese Então, composto por 22 qual é? indicadores. Tem algum tem um microfone? microfone aberto, é do Caiá. Deixa eu ver Diga. aqui. Dentro do edital dos comitês de cultura foi pensado um índice territorial que desse conta do Brasil inteiro, porque aí tem essa questão também, você trabalhar no município é mais fácil você ranquear bairros, né, ou pedaços de bairros, enfim. Pensar isso em estado, pensar esse Brasil é maior, mas esse índice dos comitês de cultura é um indicador síntese composto por 22 indicadores agrupados em 5 dimensões. As dimensões foram socioeconômica, sociocultural, vulnerabilidade urbana, desenvolvimento territorial e acesso a políticas públicas locais. E aí isso foi trabalhado nas regiões imediatas. Então, dentro daquelas regiões imediatas, né, tem as regiões intermediárias do IBGE, as regiões imediatas que as compõem, e aí no edital dos comitês de cultura tinha uma sinalização que era sim ou não de quem estava dentro das regiões prioritárias por esse índice, que eram os que tinham os piores resultados, digamos assim, com base nessas dimensões. Então, é um cruzamento de muitos índices, uma tentativa ali de levantar questões, né, que fizessem alguma diferença, e pode ser uma primeira experiência para a gente conseguir olhar para isso nacionalmente no futuro. Bacana. Ó, Andressa, nós estamos aqui à disposição, né, para nos reunirmos com o CONSEC para apresentar, né, fazer uma apresentação especial para o CONSEC, né, que teve um papel fundamental nesse processo todo, né? A Cláudia Moraes destaca aqui, né, nos comentários a questão que é preciso a gente não demonizar os controladores da coisa pública, né? Eles também são vítimas, alguns são protagonistas do excesso, né? Da desconfiança, como se todo cidadão, a priori,
né, vai cometer alguma coisa errada. Alguns são, a mentalidade é essa, mas tem controladores que precisam, inclusive, serem formados, né, para entender, né, a singularidade do campo da cultura, do campo social, né? É, o Kayan fala, né, que lá em Campinas também tem uma experiência de ranking, né, parecido com esse que eu falei aqui, de Belo Horizonte, né? A Márcia ressalta aqui, né, como que é complexo, né, essa realidade, né, em função da grandeza e da diversidade das demandas, né? E que a gente precisa, né, pensar, né, a curto, médio e longo prazo, discutir coletivamente, né, para minimizar esse sentimento e resultado frustrante dos editais, né? A gente, a certa altura, Márcia, foi colecionando uma série de frustrações, né? Mas essas frustrações também precisam estar acompanhadas, né, daquilo que deu certo, né? Daquilo que proporcionou em termos de organização, de um capital social que emergiu, né? Primeira luta para que a LAB fosse aprovada em pleno governo retrógrado de direita, né? Como que a LAB trouxe um personagem que é fundamental e que nós volta e meia esquecemos, que é o legislativo, a importância, né, que o legislativo tem, né, para as políticas culturais, para as ações culturais. Então tem, né, a gente também destaca aqui os pontos positivos, mas de fato né, não basta apenas, vamos dizer assim, a diversificação de editais, né, a segmentação de editais, se isso não neutraliza os efeitos perversos do maior problema, digamos assim, da sociedade brasileira, que é a desigualdade, né? Quer dizer, essa pesquisa mostra como que, com toda tentativa, seja dos órgãos públicos, seja da sociedade civil, das comissões que foram criadas, né, para construir os melhores instrumentos, não foi suficiente para neutralizar, né, essa perversa desigualdade, né? Ela permaneceu, né, operando, né, no acesso, né, aos benefícios da lei, né? A Ana Brandão parabeniza pela pesquisa, né? O cruzamento com Lab nos municípios, a gente poderia ver nuances interessantes, né, no nosso país, Minas Gerais, percebe um salto qualitativo nos processos, com editais PNABs estaduais e municipais, pensar o que aprendemos, né, com essas políticas será excelente, né? A gente precisa mesmo, né, e concordamos aqui com a questão da Andressa, a gente precisava muito pesquisar a LPG, né? No nosso relatório vai ter um breve comentário, né, sobre a LPG, mas a gente precisaria, de fato, pesquisar e pesquisar a PNAB também, para que a gente possa ver se, de fato, a experiência, né, com um mecanismo, né, como que ele se reflete nos mecanismos seguintes, né? Isso é fundamental, né? É, Depois, o Leandro, só para a gente ir fechando aqui, porque nós já estamos chegando aqui às 21 horas, né? É, Leandro pergunta se, a partir de filtragem por critérios e indicadores quantitativos, desenvolver uma abordagem mais qualitativa e talvez até mais holística, né, para elencar as localidades prioritárias, sem prejuízo, né, da transparência e da impessoalidade, né? É um grande desafio, né? E o Caian né, começou a chover muito lá em Campinas e a internet está caindo lá, e depois ele assiste o final. Vai ficar gravado, viu, gente? No canal do YouTube do Observatório, de tal maneira que depois vocês podem divulgar, né?
Eu acho que a gente devia já ir caminhando aqui para o encerramento, né? Queria, se o Neto tem alguma coisa para dizer, a Tayane, o Rodolfo, que foi um dos pesquisadores também que está aqui, né? Se vocês têm algum comentário rápido ao final aqui para a gente caminhar para encerrar. Eu Bom, eu quero queria só agradecer agradecer. pelo espaço. Vai lá, Thay. Ensaiamos. Pode falar, Neto. Não, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Foi uma alegria ver e rever pessoas queridas e, e colocar à disposição, caso vocês queiram algum esclarecimento a mais e tal. E eu acho que com a publicação do relatório, acho que vão surgir outras questões também. Porque o que é interessante da pesquisa é que a gente foi, como a Tayane falou no início, né? À medida em que a gente foi avançando, a gente foi descobrindo várias frentes, né? Inclusive apresentamos em seminários, em congressos, né? A gente já participou de congresso na UFMG, na Casa Rui, no Rio, já participamos em Salvador, no Enecult, já participamos. Eu tô indo para a UNB agora para participar de um seminário, um congresso de políticas públicas, que a gente vai concentrar mais na análise que a gente fez da participação do CONSEC, na implementação da LAB. Então, quer dizer, várias pontas da pesquisa estão gerando frutos também, né? E a gente continua investigando. A parte dos pontos de cultura, né, rende uma discussão muito interessante também. Então, assim, são vários os aspectos, as várias dimensões, né, que a pesquisa aborda e que a gente está tentando, na medida do possível e do tempo disponível também, né, ir aprofundando, né? E espero que a gente consiga passar para vocês também esses desdobramentos, né, da pesquisa que a gente vem fazendo. No mesmo sentido, eu queria agradecer a escuta, assim, é perceber que as nossas angústias na pesquisa são as mesmas angústias de vocês, as dúvidas que a gente tem de como é que foi o processo também são as coisas que vocês se perguntam. E aí eu convido vocês a acessarem nossa página do Instagram, porque lá a gente foi gerando um repositório, como o Neto falou, desses artigos, desses papers que a gente já foi produzindo. Então, antes mesmo da publicação do resultado do relatório final, a gente já tem alguns arquivos disponibilizados no Linktree, que vocês encontram lá na bio do Instagram, com algumas análises mais específicas que a gente foi fazendo. Então, já dá para conhecer alguns levantamentos de dados e vocês já se preparam também para encarar o relatório final com as questões todas que a gente levantou aqui e outras coisas que a gente não teve tempo de aprofundar. E agradecer muito pelo interesse de todo mundo aqui em escutar a gente, em conhecer a pesquisa e pelo desejo da gente caminhar junto, melhorando as políticas públicas do país, que é o objetivo no final das contas, né? Agradecer também a equipe da pesquisa que segurou essa onda, que caminhou junto e parabenizar todo mundo. Obrigada, gente. Bacana. Então, gente, né, é só reforçar aqui o que a Tayane acabou de falar, gente, além do site do Observatório, né, mas todo o material, inclusive um levantamento de pesquisas, de fontes, estão nesse perfil, né, que foi colocado aqui no Instagram, né, que é diversidade.lab.lpg, né? Nesse perfil, no Linktree, vocês vão encontrar esses textos, né, que a gente foi produzindo ao longo do processo da pesquisa, né, e apresentando nesses congressos que o Neto referiu, né? E em breve a gente espera depositar lá o relatório final, tá bom? Eu queria dizer que também agradecer muito aqui a participação de vocês também, né? Mais uma vez, né? Agradecer todos que colaboraram com a pesquisa, que estão aqui, que foram entrevistados, fontes, né? Foi muito importante tudo isso, né? Estamos disponíveis para a Secult, para apresentar, tanto para o CONSEC quanto para a equipe, né, da secretaria, né? Isso para nós ficou muito claro, né? A gente não pode confundir a burocracia do Estado com os técnicos que ocupam cargos na estrutura do Estado, né? Eu acho que todos nós aqui sabemos como que o corpo técnico
né, da Secult fez e faz de tudo, né, para superar esses problemas que a estrutura do Estado, né, cria, né? Então, nós estamos disponíveis, se já Júnior quiser operacionalizar isso, a própria Andressa, que é do conselho, os demais, estamos disponíveis, né? Nós estamos pensando em breve organizar, em breve não, um pouco mais para frente, um seminário para discutir metodologias de pesquisa sobre políticas culturais, né? Porque eu acho que isso é um grande desafio, nós tivemos grandes desafios, né, metodológicos, seja pela inexistência de dados, seja, né, pela natureza da questão da cultura. Então, tomara que a gente consiga efetivar, né, esse encontro para discutir metodologias de pesquisa sobre as políticas culturais, tá bom? No mais, insisto aqui para que vocês assinem a lista de presença, que foi postada mais atrás aqui, né? E que nos acompanhe, quem não conhece, quem não acompanha os nossos canais, o site, né? Que nos acompanhe para tudo que a gente faz no observatório, né? Seja o grupo de pesquisa, seja a organização social, Ponto de Cultura, é exatamente para, né, contribuir para que os direitos culturais sejam efetivamente vividos pela sociedade brasileira, por cada cidadão, cada cidadã, né? Sempre com essa preocupação da questão da diversidade cultural, pensada aqui não apenas como o conjunto das nossas diferenças de gênero, étnico, racial, mas a diversidade cultural pensada como, né, a maneira como, a partir das nossas diferenças, a gente pode construir uma sociedade mais de maior equidade, mais equitativa, de maior inclusão, né, social, tá bom? A lista de presença a Carol colocou aqui, e com isso a gente encerra, né, o nosso encontro e esperamos que em breve a gente possa se encontrar novamente, tá bom? Muitíssimo obrigado, boa noite a todos e a todas que estiveram aqui. Em breve vocês vão ter acesso a, aos resultados, né? E dar um abraço aqui à equipe do MINC de Minas Gerais, que está aqui também, Ana Brandão. Muitíssimo obrigado pela escuta, tá bom? Forte abraço, gente, e até a próxima. Tchau, obrigado. Abraço. Boa noite a Boa noite. todos. Valeu, Boa Célio. noite, Obrigadão. obrigada. Boa noite, noite. Boa pessoal. noite, Tchau. gente. Valeu. Noite, noite, noite. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau.